Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, aqui na FEB TV. Esses programas estão sendo dedicados aos estudos das parábolas de Jesus contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E a parábola reservada para hoje foi a parábola dos trabalhadores da vinha. E vamos pedir então, assim, antes, apresentando aqui a equipe que está conosco no estúdio hoje, a Miriam Tavares, o Marcos Bragato, o Saulo César e a Ivete. Obrigado pela presença de vocês. E vamos então iniciar o trabalho de hoje, o estudo de hoje, fazendo então a leitura do texto. Vamos pedir a Ivete que ela possa, por gentileza, ler o texto para nós. Então nós vamos falar hoje sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Ela está inserida no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante que esse capítulo ele não tem comentário de Kardec, só tem instrução dos espíritos, São dois espíritos que estão aqui nas instruções. Um é o Henry Heine e o outro é Espírito de Verdade. Então a parábola diz assim: o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer alguma coisa, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª e à 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: que ninguém nos assalariou. E então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, ele lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola está narrada em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Eu te recomendo que a gente veja também a parábola dos festinhos de bodas, do capítulo 18. É a parábola que também fala de muitos chamados, poucos escolhidos. Então, eu recomendo que você possa dar uma olhada para fazer uma relação, Muito bem, então, está aí o texto maravilhoso, A gente fica imaginando como que Jesus tinha a capacidade de criar as coisas assim instantaneamente, E aí, então, a gente vai agora fazer as nossas relações, nossas considerações a respeito desse texto, Parábola dos Trabalhadores da Vinha. O que eu acho interessante destacar é que Jesus, normalmente, ele conta uma parábola para explicar algo. O que é que essa parábola está explicando? Está explicando uma frase que ele diz:
que está no final do capítulo 19, versículo 30, e que ele retoma no final da parábola. Quando a gente pega uma Bíblia hoje em dia, a gente acha que ela está dividida em capítulo e versículo. Essa divisão nunca existiu. Ela foi feita ao longo do tempo para facilitar o processo de impressão, facilitar o processo de estudo, e algumas divisões não foram muito felizes. Nessa questão do capítulo 20 especificamente, como é que Jesus encerra o capítulo 19? Ele diz assim: porém, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Porque ele está falando da recompensa aos discípulos no final do capítulo 19. E aí o capítulo 20 traz a parábola que ele conta para explicar essa afirmação, que muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Tanto é que ele encerra dizendo: eis como os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então Jesus está explicando com essa parábola uma questão de um processo daqueles que começam a apreender uma realidade espiritual logo no começo e de outros que recebem essa realidade espiritual em outro momento, para mostrar que, embora o povo judeu tenha recebido essa primeira revelação logo no início, né, no nosso processo de evolução, a gente não pode acreditar que porque eles receberam primeiro, estarão à frente. Existe uma diferença aí que pode fazer com que alguns se apressem. E é essa diferença que ele ressalta na parábola, através de todos os trabalhadores. O que é que uma pessoa que entra dentro da doutrina espírita hoje pode fazer ou ter que vai capacitá-la a rapidamente estar igual uma pessoa que tem 20, 30 anos de doutrina espírita. Né? Que é o que ele coloca nos trabalhadores que o pai de família chama depois. E isso ocorre, né, com certa, assim, não é tão raro nós vermos isso ocorrer, né? Ou seja, é uma questão da qualidade versus aí a quantidade, né? Porque não é pelo tempo que que a sua obra vai ser avaliada, e sim pela qualidade que você imprime naquilo, né? Então, a cada um segundo as suas obras, mas a cada um segundo a qualidade que imprimiu também naquelas obras, né? Então, o tempo não é necessariamente sinônimo de qualidade, né? E Jesus é um artífice tão preciso, né? Que as parábolas que ele conta têm uma delicadeza, uma sutileza, porque com os primeiros chamados, ele combina o salário. Então, aqueles que começaram logo no início, sabiam o que esperar. Dos segundos, ele não combina salário, mas eles vão a si mesmo. Ele diz: vos pagarei o que for adequado. Ou seja, esses demonstram aquela disposição de partir sem fazer exigências, sem buscar algo. Não, eu faço, mas eu vou ter um terreno lá em nosso lar, vou ter um quartinho lá, em algum lugar. Não, eles vão confiando que o pai de família vai lhes dar aquilo que seja adequado. E os outros que são chamados, ele faz isso várias vezes, mas o que ele destaca é: eles não estavam fora da vinha por escolha própria. Não foram convidados. Não foram convidados. Ou seja, eu acho interessante a gente observar o quanto o conhecimento da reencarnação nos esclarece esse estar mais adequado para o trabalho na vinha. O que já não questiona, que já sente o chamamento interior, ele já tem uma experiência muito maior reencarnatória. Então, ele é capaz de aceitar o convite sem muitas questões. Eu sei que isso é importante. Eu sinto que eu devo fazer. E muitos já nem pedem mais nada em troca, como o Chico Xavier, que vem por amor para ensinar. Aqui é bom também a gente colocar, né, Saulo, que naquela época não existia as empresas, os sindicatos, os trabalhadores, nada disso, né? Então as pessoas se juntavam numa praça, ficavam à disposição, esperando que alguém viesse convidá-lo para trabalhar. E o trabalho era, o pagamento era um denário. Um denário é o que paga. É como se fosse hoje o pagamento de um diarista hoje. Vamos supor. E a lei judaica prescrevia, textualmente no Velho Testamento, assim: pagarás o trabalhador ao final do dia, para que ninguém saia do teu campo sem ter com que se alimentar. O pagamento era diário, né? Então é interessante fazer essa comparação, que mesmo aqueles que chegaram 6 horas da manhã, que é a primeira hora, né, que trabalharam todo dia, e receberam um denário. Os outros que chegaram às 5 horas da tarde, por apenas 1 hora,
né, e também receberam um denário. Seu O salário. que causou o ciúme, né? Aí que entra, né? As nossas montanhas, né? Dificuldades, né? O ciúme, a inveja naqueles que foram lá reclamar. Uai, por que ele trabalhou o dia todo, aguentei o calor do sol o dia todo e recebi o mesmo que o outro que recebeu o sol, né? Então entrou aqui o que o Marcos falou, né? É a gente trabalhar não por interesse, mas trabalhar com dedicação, trabalhar em busca, né, de algo, como dizia o Chico Xavier, né? Sem interesse. O trabalho é isso. Vou trabalhar para nós, né? Eles estavam questionando ali a justiça, né, do próprio Senhor. Achando, E se a gente fosse olhar no nossa atualidade, talvez a gente não entendesse essa parábola. Um professor trabalha 6 meses, tem o direito de ganhar o mesmo que um que trabalha 1 mês. Isso é justiça? Mas aí a pergunta é, a qual salário que o Cristo está se referindo? Justamente. Né? Que salário é esse? Será que é salário monetário? Né? E a vinha, o que é a vinha? A vinha é a humanidade, né? O campo de serviço é onde nós estamos inseridos. E o vinho também foi muito utilizado por Jesus também em várias parábolas, em vários momentos, né? Para trazer qual é o simbolismo do vinho, o que o vinho nos traz. Você leu uma coisa aí, Marcos? Não, eu estava me recordando aqui, a hora que a Ivete comentou agora, sobre a vinha, né? E aqui está escrito, chama os trabalhadores, né? E paga-lhes, ou seja, todos somos chamados, né? Embora muitas vezes aqui na parábola a gente vê que alguns estavam ali por uma questão do contexto da época, né? Era dessa forma, né? Mas aí fazendo a transposição, qual que é o salário, né? Qual que é a essência aqui da mensagem do Cristo, na verdade todos nós somos chamados, né? Agora, poucos são, né, os escolhidos, ou seja, quais de nós que realmente já está em condições de ser escolhido, né? O que é ser Esse escolhido? assunto aí, Né? nós vamos Mais para deixar, frente, daqui a pouquinho, né, no nosso próximo bloco, nós vamos comentar qual de nós já estamos escolhidos para esse trabalho. Aguarde um instantinho só, que já nós voltaremos. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje, estudando hoje a parábola dos trabalhadores da vinha. E nós comentávamos aqui no finalzinho do primeiro bloco a respeito desse chamamento, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. E aí, qual que é o nosso contexto de hoje, né? Nós já com conhecimento na doutrina, que nos ensina muito, o que nós podemos tirar de aprendizado desse texto, dessa frase? Com relação a essa questão, né, muitos chamados, poucos os escolhidos, eu busquei aqui um texto de Emmanuel, em Fonte Viva, o título é Sementeira e Construção. E no segundo parágrafo diz o seguinte, se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Um pouco antes, né, Emmanuel fazia o seguinte comentário, que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento a divisão entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Agora, aqueles que já conhecem, né, então compulsoriamente ele coloca aqui, já fomos chamados, já estamos entre os chamados. Agora, a escolha sempre vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa atitude, né, diante desse chamamento, né, da nossa vontade, da nossa disposição. E é um chamado que não acontece na mesma hora. Porque quando Jesus fala, quando ele conta na parábola que o chamamento ocorre em várias horas diferentes, ele não está dizendo que o pai de família chamou todo mundo na mesma hora. Ou seja, há um momento para cada um. Porque às vezes a gente fica preocupado assim, mas e o outro? E esquece que o convite está na sua hora. Você foi chamado, você tem um trabalho. Como a gente vê, às vezes, as pessoas indo na palestra espírita e falam assim, puxa, mas minha mãe podia estar aqui para ouvir isso. E ela esquece que a pessoa que está é ela. Ou seja, quem está sendo... É oportuno. Aí você pode dizer, a oportunidade da minha esposa. E
tenho assim, Bem por aí. uma coisa que me chama muita atenção, é o quanto essa parábola nos fala da lei de progresso, né? A tarefa que nos cabe. E eu trouxe um trechinho do Emmanuel aqui na vinha, né? O título é A Vinha está em Pão Nosso, e ele afirma assim: todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Então, a vinha é todo o trabalho que nós temos que efetuar pelo nosso progresso, né? E temos as tarefas na Terra, e cada reencarnação vai nos dando essa oportunidade de acrescentarmos e crescermos um pouco mais. Então, a tarefa é nossa, o trabalho, a obra é nossa, agindo cada vez melhor uns para com os outros. E a remuneração vai ser de acordo com a qualidade do que trabalho fizermos, feito. né? No volume das atribuições que nos chegam, né? Isso. Que é o nosso trabalho na vinha. E exatamente, à medida em que nós melhor trabalharmos, né, ouvirmos o chamado, nos colocarmos como tarefeiros, desempenharmos adequadamente a tarefa que nos é oferecida, poderemos ter outras tarefas e dar continuidade neste processo progressivo, reencarnatório e sucessivo de crescimento. O Emmanuel, no Pão Nosso, capítulo 29, ele diz o seguinte: a terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. Ou seja, Emmanuel ele resume duas coisas, né? O mundo como campo de trabalho do Cristo, e ele dá a natureza do trabalho, que é a transformação da criatura. O trabalho na vinha é o trabalho da transformação da criatura, porque às vezes a gente ainda pensa que aquilo que eu faço vai me dar um retorno na mesma proporção daquilo que eu estou dando. E a gente começa a trabalhar com a contabilidade divina como se ela fosse a contabilidade humana. A gente achando que faz alguma coisa e vai receber na mesma proporção daquilo que a gente fez. Mas como é que a gente compara os bens materiais com as conquistas espirituais? Né? Ou às vezes quando a gente pensa assim, no nosso processo reencarnatório, não, fulano tem 17 encarnações, então agora ele já é faixa amarela. Agora ele tem 50 encarnações. Quantas vezes a gente não vê criaturas que passam 50, 60 encarnações estacionadas? E outras com 2, 3, 4, 5. O exemplo de Paulo, por exemplo, em uma encarnação. Chico Xavier. Chico Xavier, em uma encarnação que fez. Né? E a guinada que Paulo deu em uma única encarnação. É lógico que ele tinha outras, mas às vezes a gente fica pensando que é um critério de antiguidade reencarnatória. A gente substitui o critério da antiguidade no centro pelo critério da antiguidade. Ah, fulano faz, é porque ele já viveu muito. Será? Né? Ou será que não foi a escolha? Mas nós não estamos aqui por acaso, né? É interessante a gente ver, Emmanuel fez uma mensagem para falar sobre isso. Ele disse, razões para trabalhar mais. Está em Reformador, de maio de 1968. E eu vou destacar só o finalzinho para vocês verem como é interessante. É forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui, se não confiasse em nosso esforço sincero de corrigenda e elevação, e se não nos considerasse capazes de cooperar com seu infinito amor na edificação de um mundo melhor. Então, nós estamos aqui, temos uma bagagem de experiência, estamos com a tarefa adequada, com as pessoas que nos cercam e de que necessitamos para o nosso crescimento. Então, está Se tudo fomos adequado. chamados à vinha, é porque nós estamos inseridos dentro daquele contexto, dentro daquela hora, com a bagagem que nós temos. Né? O que chama atenção também aqui é essa paciência, né, desse rei, o rei Inês, né? Porque, veja bem, o pai de família, né? Ele chamou na primeira hora, depois na nona, depois na sexta, depois da sexta, né? Foi chamando, né? Depois ele chamou na undécima hora. E aí ele chegou, interessante que a gente chegou, vieram na 1/10 hora, falou assim, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Aí eles responderam, que ninguém nos assalariou, ou seja, ninguém foi lá convidá-los para trabalhar, eles estavam à disposição, né? Ele então disse-lhe, ide vós também para a minha vinha. Então,
Aqui fala, aqui na mensagem aqui do Evangelho, que nós temos que estarmos à disposição. E quando surgir a tarefa, o trabalho, nós estamos preparados para trabalhar. Né? E aquele aquela pessoa que às vezes está na preguiça, como diz aqui no Evangelho, esse não é merecedor de receber, né, o salário do dia. Essa questão do salário é interessante porque isso merece uma reflexão profunda. Porque o que a parábola quer dizer? Né? Por exemplo, a gente fala de virtude. Conquistei a paciência, conquistei a tolerância, conquistei o perdão. Como é que você mede isso? Quem é capaz de perdoar, que aprendeu essa lição no momento, já tem o mesmo denário de outro que está há muito tempo buscando conquistar essa virtude. Qual foi a vantagem que o primeiro recebeu? Porque ele recebeu a mesma remuneração, né? Só que ele ficou mais tempo, né, com o Senhor. Como é que você mede isso? Da pessoa ter, olha, eu já sou capaz de perdoar, o outro também é. Então, será que porque eu levei 20 encarnações para aprender a perdoar, a minha capacidade de perdão é inferior ao outro, que aprendeu em 2? Não dá para medir isso. Não dá para medir a paz de espírito. Olha, eu tenho mais paz de espírito, mas como eu tenho 20 anos que eu tenho paz de espírito, a minha paz de espírito é maior do que a sua, que começou. Não são comparáveis. Por isso o salário é igual. O Emmanuel, quando fala da questão do salário... Ele já tinha paz de espírito desde aquele momento, né? Que é o que eles deveriam ter entendido. É que o salário é o resultado. É chegar... Não é algo que vai se dar para a pessoa, é algo que ela vai conquistar internamente. A recompensa é a mesma, só que aquele da primeira hora, ele já usufruía daquela recompensa desde aquele momento. Ou deveria, né? Ou deveria. Porque tem uma frase na parábola que nem sempre a gente lembra. O que o pai de família fala para o outro? Ele fala assim, vai-te. Quando ele termina de conversar com aqueles que foram reclamar, ele diz, vai-te. Aí dá uma... Para os outros ele nada diz. E a interpretação judaica sempre interpreta aquilo que é dito e aquilo que não é no dito. Não é dito. Então, se ele não falou vai-te para os outros, pressupõe que eles permaneceram na vinha. Porque estavam mais afinizados. Quando o Emmanuel fala da questão do salário, no livro Mais Perto, ele diz o seguinte, saibamos abraçar a fé viva que o Cristo nos legou com a renunciação aos caprichos inferiores e transformando-nos em sinceros trabalhadores no aperfeiçoamento de nós mesmos pelo trabalho infatigável do bem e aniquilaremos assim as montanhas agressivas que nos separam do Mestre Divino e dele receberemos o salário da luz, com que assimilaremos os dons mais altos, das mais altas revelações nos domínios da vida eterna. Então, esse salário da luz, que nos permite contemplar a vida de uma outra maneira, não pode ser avaliado pelo tempo de trabalho. Mas pela qualidade. Por aquilo que nós já transformamos internamente. Sem dúvida. O Emmanuel também aqui em Espírito, no livro Espírito da Verdade, ele é uma lição bonita, chama Chamada e Escolha. E ele vem fazendo algumas correlações, onde ele diz, por exemplo, sem convicção a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. E lá no fim ele conclui, isso quer dizer que sem chamada não há escolha, mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Então não é porque nós somos chamados, eu aceito, não é aceitar, não é simplesmente dizer que aceita, é o exemplo que vai nos habilitar a realmente atender, escolhermos. Né? Vamos então fazer um breve intervalo e em seguida voltaremos com a conclusão do estudo de hoje. Aguarde um instante só. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. E estamos hoje estudando a parábola dos trabalhadores da vinha. Essa parábola profunda que cabe a reflexões. Nós estamos aqui, nesse pequeno tempo, tentando tirar o máximo possível desses aprendizados.
Você queria ler um trechinho aí, do verso do Evangelho? Sim, porque costuma-se falar que os espíritas são os trabalhadores da última hora, né? Mas aqui nós temos no Evangelho uma mensagem do Espírito Constantino que vem falar que não são todos os espíritas, né? São Então poucos. ele fala assim, ó, bons espíritas, então já tirou, né? Vários aí. Bons espíritas, meu bem amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao amanhecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos parece, não é mais do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Quando fala, né, que os bons espíritas, vamos incluir também aí os bons evangélicos, né, os bons católicos. Todas Muitas as pessoas estão, e às vezes, Budistas, protestantes. e às vezes até mesmo ateus. Pessoas que não bons têm ateus. uma religião firme, mas eles já praticam o bem, fazem a caridade. E é isso que agrada a Deus. Esse que é o sacrifício agradável a Deus. Emmanuel, quando ele vai falar sobre esses aspectos dessa parábola, ele comenta o seguinte: importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Quando a gente fala de Evangelho, nós não estamos falando de cristianismo, nós estamos falando da boa nova que Jesus trouxe. E a gente pode enxergar esses princípios da boa nova nesse campo das atitudes no mundo. Não é somente de um rótulo religioso, por mais avalizado que ele seja, que vai garantir para a pessoa essa condição de receber o salário. Que vai nos credenciar. E Erasto nos traz aqui uma frase muito importante. Deus quer o triunfo de sua lei, né? Então, todos aqueles que agem de acordo com a lei, que praticam o bem, né? Eles estão se harmonizando com as leis divinas e, com isso, efetivando o progresso moral e espiritual e conduzindo aqueles que o cercam. Porque esse ide pregai que Jesus nos fala significa ide e exemplificai. E quando a gente pensa na nossa atualidade, para todos aqueles que esposam alguma forma de religiosidade, o nosso grande trabalho, o nosso grande desafio é agir no mundo atual para combater o desânimo, para combater o pessimismo. Se nós estamos no mundo, que é o campo, que é a vinha do Senhor, onde é que nós vamos trabalhar para essa transformação das criaturas de nós mesmos? É mostrando que há algo de bom. Se a gente olha para a atualidade e vê problemas, é sinal de que nós somos convocados a contribuir com a melhora daquilo. E não para aumentar a fileira do desânimo com o pessimismo. E que foi o que mais Jesus falou, cumprir a vontade de Deus, né? Estar em harmonia com as suas leis. Nós temos que fazer uma pergunta hoje, né? O que é a vinha hoje para mim? Então, nós temos que lembrar que nós temos uma profissão. Nós escolhemos, com certeza, essa profissão quando nós fizemos nosso projeto reencarnatório, né? Será que eu estou dedicando a minha profissão como deveria? Eu sou um professor. Eu estou fazendo ali um trabalho apenas para receber um salário no final do mês? Ou estou trabalhando ali com o objetivo de ver que ali tem almas ali e a função do professor é fazer com que aquelas almas, né, não é apenas ensinar matemática, português, história, mas é ensinar aquela pessoa que ele é um espírito em evolução, né? Então, eu sou um médico. E aí, como é que eu estou usando meu trabalho, a medicina, para poder ajudar o meu próximo? Né? Então, a vinha está lá. Nossa vinha é o nosso trabalho. Ou às vezes também Nossa quando a gente família. está diante de uma pessoa é uma pessoa irascível, uma pessoa irritada. Ou então eu estou diante de um trabalho para exemplificar a paciência. Né? Eu estou diante de uma pessoa que ela não compreende, que ela é caluniosa. Ou então eu estou diante da vinha para trabalhar o perdão, para trabalhar a tolerância. Então,
todas as circunstâncias em que a gente se encontra na vida representam essa oportunidade de trabalhar junto com Cristo para a transformação do mundo e de nós mesmos. A própria encarnação é a nossa vinha, nosso campo de trabalho, onde quer que a gente esteja, e desenvolvendo as atividades que a gente tenha que desempenhar. Porque você disse, né, Zé Luiz, que você escolheu uma profissão por vocação, né, mas nem todos puderam ou podem trabalhar no que ele gostaria, né? Tem que fazer do trabalho um meio de subsistência, sem ter ali uma escolha por vocação. Mas o que importa é a gente dignificar a tarefa que a gente esteja realizando. Emmanuel diz uma coisa interessante, Um Caminho, Verdade e Vida, capítulo 73. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. E o ensejo bendito de servir em nome do Senhor é aqui e agora. É o momento presente, né? Por isso que o tempo é algo tão precioso na nossa vida, né? O dia de hoje nós podemos fazer dele um grande degrau de crescimento. A oportunidade que passa, a pessoa que está ao nosso lado, ainda que seja talvez na nossa visão um obstáculo, uma dificuldade, é efetivamente a tarefa que nos cabe agora. Mas é a oportunidade, às vezes, de reconciliação com aquela pessoa. Exatamente. A gente fica pensando, quando é que Deus vai me chamar? E o convite já foi dado Já está. agora, né? E aí Tá vem a ecoando, reflexão, o que eu preciso aprender com essa pessoa, com essa circunstância? Se nós podemos agir, é porque Deus nos chamou. E a gente vê que há muito equívoco, né, naquilo que as pessoas pedem, né? Então, muitas vezes as pessoas pedem bens materiais, pedem né, situações muito mais terrenas, né? E esquecem de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência material, e não o contrário. Então, é importante que a gente tenha esse foco na nossa vida. Então, quando a gente vai começar a semana, quando a gente imagina uma semana produtiva, uma semana boa para todos nós, na verdade o que nós precisamos pedir são oportunidades no bem, né? Oportunidades que nós possamos nos colocar à prova, nos colocar, né, em situações para realmente testarmos, nos avaliarmos se realmente avançamos, onde precisamos melhorar. Claro que vamos ainda tropeçar muitas vezes nessa caminhada, mas precisamos, como diz, né, prossigo para o alvo. Qual que é o nosso alvo, né? Então. Tem um filme, eu acho que o nome é O Todo-Poderoso, que eles reeditam a história de Deus com a arca, né? E tem uma passagem que a esposa do Noé atual está lá num restaurante se lamentando, e Deus aparece para ela e diz assim: você acha que quando alguém pede uma família unida, Deus dá uma família unida ou dá oportunidade para que a família se una? Quando a gente pede as coisas para Deus, Deus não vai dar aquilo, mas vai dar a oportunidade para a gente desenvolver portas adentro do coração, aquilo que a gente está pedindo. Que a gente está ansiando ter. Para que haja um mérito em nós pela conquista do que desejamos. E para que seja nosso, de fato, né? Porque tá bom, Deus deu. E aí? A hora que eu mudei de situação, eu não estou levando aquilo, né? Gente, aqui tem um texto aqui do Espírito de Verdade, que deve ser bom, né? Esse texto. Espírito de Verdade, então. Considerando o autor, né? Aí o título é Os Obreiros do Senhor. Aí ele fecha aqui dizendo o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ou seja, é a hora que o Senhor, o Pai do Senhor, chama as pessoas para pagar o denário. Está chegando essa hora, né? Ditosos serão os que houverem trabalhados no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Então está aqui, né? Nós temos já uma receitinha de bolo, né? Como dizia Paulo de Tarso, a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo que tiverem esperado. Então veja que o patrão ele é generoso, né? Pelo cêntuplo que tiver esperado, né? Então, diz aqui, continua a finalizar: de todos que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que daí não viesse dano à obra, né? Muito bem, nós estamos encerrando mais um programa, mais um estudo do Evangelho, segundo a luz do Espiritismo, e agradecemos aqui o Saulo, a Ivete, a Miriam, o Marcos, por mais
estarmos aqui juntos, momentos agradáveis, e convidamos a você que está aí nos ouvindo, que continue assistindo os próximos programas da FEB TV.